Será que eu perdoei? Essa é a dúvida mais frequente na cabeça de qualquer pessoa que passa por alguma situação ruim envolvendo outra pessoa e não está se sentindo bem. Talvez por acreditar que só se sente bem quando perdoa. Mas quem foi que disse que perdoar e se sentir bem eram sinônimos? Elas definitivamente não são a mesma coisa. Perdoar é uma decisão, é uma ação. Porém, se sentir bem é apenas um sentimento. E Jesus, ele nos convida para agir, para fazer e não para sentir. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 até o 32, vai ter a parábola de um pai que tem 2 filhos e pede para que os dois vão trabalhar lá na vinha dele. O primeiro diz que vai, se deixa totalmente em prontidão para realizar o trabalho. Enquanto o segundo filho diz que não vai, que não queria ir. Enfim, ele demonstra um desleixo, sabe, com aquilo, realmente uma preguiça. O filho que trabalhou e o filho que foi justamente aquele que tinha preguiça, aquele que disse que não queria ir. No final dessa parábola, Jesus ele completa ela falando sobre como as prostitutas e os cobradores de impostos iriam herdar o reino dos céus primeiros do que muitos religiosos, sabe? Do que muitos fariseus. Que é tão importante fazer mesmo sem vontade, entende? Essa parábola, ela revela tanto sobre o caráter de Deus, porque nós não somos recompensados pelo que sentimos ou pelo que achamos, mas sim pelo que fazemos. Mesmo sem vontade de fazer, o filho fez e o pai reconheceu isso. Ou seja, isso também é com o nosso cotidiano. Mesmo sem vontade de querer perdoar, mesmo com raiva, nós temos que perdoar, pois perdoar nunca foi sobre o próximo merecer, e sim sobre o tanto que queremos se parecer mais com Jesus. Se eu só consigo fazer o bem quando eu tenho vontade, então quem está no controle da minha vida não é Deus, são as minhas emoções. O nosso instinto natural mesmo, depois de ser ferido, é a vingança. E desde quando Jesus nos chama para viver de instinto? Ele sempre foi totalmente contra-intuitivo. Se alguém o feria, ele ia lá e virava outra face. Então, é por isso que eu quero deixar aqui claro que o perdão é uma decisão. A raiva é apenas a reação disso. Mas nossas decisões não podem depender apenas do que sentimos. Até porque qual seria a diferença entre nós e um animal? Ou sei lá, uma criança de 2 anos, tá ligado? Enfim, retornando lá para a parábola. O filho que disse não, mas mesmo assim foi, ele venceu a si mesmo. Ele conseguiu negar a si mesmo. E a falta de perdão é literalmente esse orgulho que carregamos de não querer abrir mão disso, de não querer entregar esse fardo. A nossa obediência deve superar nosso instinto, esse nosso impulso de fazer apenas o que queremos, de fazer apenas o que sentimos, o que achamos, o que desejamos. Até porque, se você esperar, sei lá, a vontade de perdoar para poder perdoar, talvez esse dia nunca chegue, porque talvez a vontade nunca venha. E, mano, sinceramente, eu posso sentir raiva e ainda assim escolher perdoar, porque perdão não é negar o que eu sinto, é apenas decidir que o que eu sinto não vai mais mandar em mim. A raiva depois do perdão não invalida o perdão. A emoção, ela pode reaparecer quando você lembra do que aconteceu, quando você vê aquela pessoa, quando escuta algo que ativa a memória. Mas aí você decide de novo, porque é uma decisão. Eu já perdoei, eu não vou transformar isso em ressentimento. E sempre que aparecer, você toma novamente essa decisão todos os dias, constantemente, conscientemente. Você reafirma essa decisão. Porque o que corrói não é sentir, é guardar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um trecho da oração do Pai Nosso. E, sinceramente, me constrangia pensar.
nessa parte, porque eu não conseguia me identificar com isso. Eu não conseguia perdoar quem tinha me ofendido, então como que eu poderia pedir perdão a Deus? E claro, junto desse constrangimento dessa parte da oração, vem diversos pensamentos comuns de quem está amargurado, como, por exemplo, por que que isso foi acontecer comigo? Eu não mereço isso. Essa ruminação, esse relembrete constante de como nós somos sofredores. Bem, de alguma forma, parecia que eu buscava comigo, né? Tô falando dessas ruminações comigo. Parecia que eu buscava requisitos para preencher minhas dúvidas e concluir que aquele dia que eu passei era inevitável. Eu não podia evitar. Eu estava destinado a sofrer aquele dia, aquele momento, a passar por aquilo. Na esperança de que, se eu entendesse isso, iria, sei lá, aliviar, iria doer menos. Afinal, não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar. Sendo que não é assim que funciona. Aquele dia não era o dia programado para eu sofrer. Na verdade, aquele dia só era terça-feira. E saindo agora um pouco da bolha de perdoar o próximo, tem outra bolha tão venenosa quanto, que é o auto-perdão. Como que eu me perdoo? Primeiro, é reconhecer que Deus, já nos perdoou. Então, quem somos nós para ir contra algo que o próprio Senhor já fez? Sou até afrontoso essa resistência que temos de perdoar, ou melhor, de nos perdoar. Afinal, qual informação a mais que me impede de perdoar que eu tenho que Deus não tenha? E mesmo assim, Ele escolhe perdoar. É literalmente eu encarar para a decisão de Deus e dizer: o Senhor está errado. E Deus não nos chama para viver condenados por algo que Ele já perdoou. Se eu continuo me punindo, eu estou vivendo como se a cruz não tivesse sido suficiente. Lá em João, capítulo 1, no versículo 9, tem a seguinte passagem: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, tem a seguinte passagem: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Ou seja, desabafar com um amigo, contar sobre essa sua dor para um irmão, vai te curar. Claro, com oração também. O perdão resolve a culpa, mas a confissão traz a cura. Você já foi perdoado, mas ainda não foi curado. Desabafar, como eu disse, relatar para o seu amigo, contar mesmo, orar junto. Isso trata a ferida. Talvez o último passo do perdão não seja perdoar quem te feriu, mas parar de se punir por ainda estar só aprendendo. Embora que eu saiba que tudo isso que eu falei aqui não torna mais fácil essa jornada de perdoar alguém, nem de se auto-perdoar. Porém, deixa a jornada mais lúcida. E em cima dessa lucidez, eu quero contar sobre uma história de um livro que um amigo meu leu. Infelizmente, eu não lembro do livro e estou com preguiça de ir atrás dele para saber qual era. Mas o autor desse livro, ele meio que deixava uma espécie de receita para não perdoar alguém, que era basicamente o seguinte: se a pessoa cumprisse 2 requisitos, ela não merecia perdão. E o primeiro requisito era saber o que ela estava fazendo, e o segundo requisito era fazer aquilo de propósito, entende? Basicamente, ela te ferir sabendo que aquilo ia te ferir, e ela te ferir querendo que aquilo te ferisse. Aí ele me deu um exemplo assim, bem bobinho, como, sei lá, alguém que deu um tapa no outro. Bora dizer que ele deu o tapa sem querer. Então ele não queria dar aquele tapa. Mas ele sabe que tapa machuca. Então, como ele sabe de uma coisa, mas não sabe a outra, merece perdão. E eu perguntei, merece perdão por quê? E aí meu amigo disse que merecia perdão pela falta de conhecimento. A gente atribui o perdão para aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. Perdoa eles porque não sabem o que fazem, sabe? Então a gente perdoa nessa falta de conhecimento. Aí ele pegou e me deu outro exemplo, que era justamente a situação oposta. É quando a pessoa sabe, mas não quer. Quando, por exemplo, uma fofoca, sabe?
Alguém vai fofocar para outra pessoa. Ela sabe o que está fazendo, mas ela não queria que aquela fofoca incomodasse o objeto de fofoca. O objeto que eu me refiro é a pessoa que vai ter a história contada, né? E enfim, ele deu esses dois exemplos, em que um fere e o outro não, ou seja, merece perdão, porque se ela sabe de algo, ela não queria outros, ou logo, falta de conhecimento, merece perdão. E a outra coisa, a pessoa queria, mas não sabia, então falta de, de entendimento, ou seja, perdão também. Mas aí eu perguntei para esse meu amigo, mas e por exemplo, uma traição? Uma traição, a pessoa quer fazer aquilo e ela sabe que aquilo machuca, sabe? E aí, meu amigo me disse que uma pessoa que trai, uma pessoa que, sei lá, isso ele me disse também com base no livro, né? Uma pessoa que faz isso, ela também não sabe o que ela estava fazendo. Se ela chega ao ponto de trair alguém, quantas faltas de conhecimento essa pessoa não tem sobre amor, sobre respeito, sobre tantas coisas, sabe? E, em última instância, uma pessoa dessa merece vingança, ela merece perdão. Ela precisa aprender, entende? Talvez tenha ficado um pouco confuso de pegar a lógica dos exemplos, mas volta aí um pouquinho o vídeo que eu prometo que é entendível. E se caso não for entendível, perdoe. Perdoe também minha falta de criatividade por não ter escolhido exemplos melhores. Perdoa também o som do meu cachorro, o barulho que ele ficou fazendo aí. Eu tive que trocar o canto que eu tava gravando. Aí acabou que alcançou os latidos dele. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. E lembre-se, não era seu dia predestinado de sofrer. Era apenas terça-feira.